Deus me chamou para viver coisas maiores. Deus me chamou. Olá, eu tenho uma palavra de Deus para a tua vida. Abra o seu coração que Deus vai falar com você através dessa mensagem. Eu peço que você compartilhe esse vídeo, que você deixe o seu like, se inscreva também no nosso canal e não esqueça de ativar o sininho para receber as notificações. Fique ligado, Deus vai falar com você através dessa mensagem. As tempestades da vida. Aqui em Marcos, no capítulo 4, a partir do versículo 35, do 35 ao 41, está escrito: naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco. E outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sob o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Que texto fenomenal! Queridos, que passagem bíblica maravilhosa, que experiência maravilhosa. Os apóstolos ali, os discípulos vivenciaram com Jesus ali naquele barco. O texto, a Bíblia aqui vai nos mostrar, o contexto aqui, que Jesus estava indo em direção à cidade de Gerasa, ou Gadara. É na região de Decápolis, um conjunto de 10 cidades. Jesus tinha uma obra extraordinária para realizar naquela cidade. Foi ali que ele expulsou uma legião de demônios, de um jovem, que a Bíblia o chama de o endemoniado gadareno. E aqui nesse texto lido, o texto diz que Jesus, ele convidou os discípulos, eles entraram num barco e disse: olha, vamos passar para outra margem. Louvado seja o nome do Senhor. Ali Jesus despediu a multidão, e o texto diz que outros barcos seguiram a ele. E a Bíblia diz que Jesus, ele adormeceu, ele dormiu, sob um travesseiro ali na popa do barco. Por quê? Porque Jesus estava cansado. Jesus, o nosso mestre, ele já havia realizado durante todo o dia ali a obra do Espírito, a obra do Pai, curando pessoas, pregando sobre o reino dos céus. Então Jesus, ele estava muito cansado, porque afinal de contas, Jesus, ele era Deus, o Filho de Deus, o Salvador, o Verbo de Deus prometido, mas também ele era ser humano. Jesus tinha duas naturezas, tinha a natureza humana, mas também tinha a natureza divina. Então a sua natureza humana, o levou a descansar, e ele estava ali dormindo. Isso eu aprendo algo muito importante. Então o texto diz que veio sobre eles ali uma grande tempestade. Os discípulos se desesperaram, mas Jesus estava dormindo. Veja, que coisa interessante. Os discípulos se desesperaram e Jesus estava dormindo. Então, mesmo diante da tempestade, talvez você que está me assistindo e me ouvindo nessa hora, você esteja passando por uma grande tempestade na sua vida, ou a sua família esteja passando por um forte vendaval. Eu quero dizer para você o seguinte, que a sua tempestade, ela não significa nada diante daquilo que Deus pode fazer. Os discípulos estavam desesperados, eles estavam amedrontados e Jesus estava dormindo. Então quero dizer para você: se tranquilize, fique firme em Deus, descanse no Senhor, porque Jesus, se ele estiver no barco da tua vida, o mar vai se acalmar, a tempestade vai passar. Ele vai fazer uma grande obra sobre você, sobre a sua família. Então descanse no Senhor, não se desespere. Aquilo que está lhe afligindo, meu querido, não é nada diante daquilo que Deus pode fazer. Jesus estava dormindo. Ele estava dormindo.
Os discípulos se desesperaram e foram incomodá-lo, foram acordá-lo. Eu aprendo também o seguinte, que mesmo eles sendo repreendidos por causa da sua falta de fé, mas eu aprendo que eles foram até Jesus. Então, se você está passando por uma tempestade, se você está passando por alguma dificuldade, por alguma aflição, se algo tem lhe afligido, vá até Jesus. Vá até aquele que tem a resposta, vá até aquele que pode acalmar o mar, aquele que pode resolver essa situação. Entregue os seus problemas, as suas lutas, entregue ao Senhor. A Bíblia diz, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Deixa eu te fazer uma pergunta, quem está conduzindo o seu barco? Quem está conduzindo o seu barco? É você que está conduzindo o seu barco? Porque se for você que estiver conduzindo, você não vai muito longe. Se você estiver conduzindo o seu barco, a sua vida, você não vai muito longe. Pode ter certeza, diante da primeira tempestade forte que aparecer, você não vai saber o que fazer. Você não vai ter o controle da situação. Agora, quem é que está conduzindo o seu barco? É o seu pai? É o seu marido? É a sua esposa? Se pessoas desta terra, se seres humanos estiver conduzindo o seu barco, você não vai conseguir atravessar o mar. Agora, se Jesus, aleluia, se o Verbo de Deus, se o Salvador deste mundo, se Ele estiver conduzindo o teu barco, meu querido, minha querida, pode ter certeza que você vai atravessar o mar, e você, quando chegar lá, você vai cantar o cântico da vitória, aleluia. Jesus disse, vinde a mim todos os que estáis cansados, oprimidos, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso e sou humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Ei, Jesus te convida nesta hora a ir até Ele. Vá até Jesus. Você que está cansado, você que está passando por uma tempestade, você que está enfrentando lutas, está aflito, está oprimido, o convite é, vinde a mim, diz o Senhor. Vá até Jesus, Ele tem a solução para os seus problemas. A resposta não vem do homem, a última resposta não vem de pessoas, a última resposta, a última palavra sobre a tua vida vem de Deus, vem do Senhor. Aleluia, louvado seja o teu nome. Eu quero dizer para você nesta hora, dê ouvidos à voz de Deus, dê ouvidos à palavra de Deus. Jesus estava com os discípulos e disse, vamos para outra margem do mar, e eles o acompanharam. Os discípulos deram ouvidos à voz de Deus. Jesus falou, passemos para o outro lado, e eles foram. Você tem obedecido à voz de Deus? Você tem dado ouvidos à voz do Senhor? Deixa eu falar algo para você. Muitas pessoas têm sofrido, não têm prosperado, tudo está dando errado. Sabe por quê? Porque não estão ouvindo a voz do Senhor. Dê ouvidos à voz de Deus, obedeça a palavra de Deus. Jesus falou em João capítulo 17, capítulo 15, versículo 7. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Em Mateus no capítulo 6, versículo 33, está escrito, mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Ei, nós somos chamados por Deus para priorizar as coisas do alto. Nós somos chamados por Deus para obedecer a sua palavra, obedecer a sua voz. Ei, a nossa vida deve estar firmada em Cristo. Aleluia! Nossa vida deve estar firmada em Cristo, em Deus. Aleluia! Você consegue entender isso?
Você consegue entender porque nada dá certo na sua vida? Você consegue entender porque você não tem avançado? Você consegue entender isso? É porque você não tem dado ouvidos à voz de Deus. Ei, toda vez que eu deixo de dar ouvidos à voz do Senhor, eu tenho pagado um preço. Toda vez que eu tenho deixado de dar ouvidos à voz do Espírito Santo, eu tenho pagado um preço. Eu não tenho avançado. Então dê ouvidos à voz do Senhor, dê ouvidos à voz do Espírito de Deus. Ei, Deus está falando com você nesta hora. Se dedique a Deus, dedique mais tempo para o Senhor, se alimente desta palavra, busque a presença do Senhor, aleluia. Isaías capítulo 55, versículo 6 diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto, deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos e se converta ao Senhor, porque Ele é rico em perdoar, aleluia, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, e nem os meus caminhos, os vossos caminhos, porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos, e os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos. Aí eu recitei o versículo 6, o versículo 7, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. É desse jeito, buscai ao Senhor. Ei, o Senhor quer que nós o busquemos, que demos ouvidos à sua voz. Aleluia. O apóstolo Paulo diz em Colossenses, no capítulo 3, se ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima e não as coisas que são da terra. Aleluia. Pensai nas coisas do alto, nas coisas de cima. Aleluia. Essa é a vontade de Deus. Esse é o desejo do Senhor para a minha vida e para a sua vida. Aleluia. Quando nós agimos dessa forma, nós estamos demonstrando que a nossa vida está nas mãos de Deus, que é Ele quem está dirigindo o nosso barco, o barco da nossa vida. Ele quer conduzir a nossa vida, o barco da nossa vida. Quando Ele conduz o nosso barco, quando Ele conduz a nossa vida, quando Ele dirige, aleluia, o barco não afunda. Os discípulos estavam atravessando o mar da Galileia, que na verdade não era um mar, era um lago, né? Ficava a cerca de 213 quilômetros abaixo do nível do mar, né? A região ali do mar da Galileia, né? O lago de Genazaré tinha cerca de 21 quilômetros de comprimento e 13 de largura, 13 quilômetros de largura. Então não era gigantesco, mas acontecia repentinas tempestades, né? Ondas se agitavam ali por conta de colinas que estavam ao seu redor ali, certo? E aí era comum, e nesse momento Jesus estava ali com seus discípulos e aconteceu esse vendaval, essa grande tempestade, mas o barco não afundou porque Jesus estava ali. Jesus chegou para eles e disse: porque vocês são tímidos, homens de pequena fé, vocês não sabem que eu estou aqui. E aí a Bíblia diz que Jesus aquietou o mar e houve-se bonança. Ele repreendeu a tempestade, porque Jesus tem poder para repreender qualquer tempestade sobre a nossa vida. Receba essa palavra em nome de Jesus. Ei, a tempestade vai passar. Entrega a sua vida para Deus, entrega os seus sonhos para Deus, os seus projetos para Deus, e Ele vai resolver os seus problemas. Ele vai acalmar a sua tempestade. Essa tempestade vai passar. Receba essa palavra em nome de Jesus. Amém e amém. Se você foi abençoado com essa palavra, eu peço que você curta, que você se inscreva no nosso canal e que você compartilhe esse vídeo para que outras pessoas mais sejam abençoadas. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família, em nome de Jesus. A paz do Senhor.